Olá, eu sou Yomo Yomakurum. Hoje vou direto para a Auto China em Bujão. Voltei à loja da BYD. Tem um motivo. Entre os carros da BYD, tem um que eu realmente queria apresentar para vocês. Você acha que é o Dolphin, o menor deles? Não. Existe um carro ainda menor que o Dolphin. É o Seagull. Toda vez que venho à China, encontrei esse carro várias vezes, mas nunca pude apresentá-lo de verdade. Agora ele está bem aqui no showroom da BYD. O Seagull é ainda menor que o Dolphin. É muito pequeno, mas uau, o estilo dele é incrível. Eu já apresentei isso no meu canal antes e muitas pessoas comentaram sobre isso. Não é isso, né? Não, não é. Não é o Steven Seagal, não. E por causa desse design pontudo, lembra a Lamborghini. O carro que mais falaram isso foi o Seagull. O design desse carro pequeno não é bem atraente assim. Há um motivo para eu mostrar isso a vocês. O Atto 3 foi lançado aqui primeiro e o Dolphin foi lançado na faixa dos 20 milhões de won. Qual é o preço do Seagull à nossa frente? Na China, custa pouco mais de 10 milhões de won. Esses carros geralmente são sem graça, e mesmo sendo simples, faltava muito neles. Mas a base deste carro, pelo menos, é bem sólida. E como ele não é grande, não espere um espaço interno amplo, mas ele tem opções bem úteis. Então vamos dar uma olhada no design do Seagull. O design frontal realmente tem essas bordas pontiagudas, um visual bem angular, e por isso muita gente comentou: "Ei, isso aí não é um Lamborghini?" Acho que foi esse o tipo de comentário que recebeu. Isso é uma grande honra para o Seagull. Existem áreas no design onde parece que deveriam ter faróis de neblina. Visto de frente, ele é claramente diferente de outros carros da BYD. É diferente, mas com certeza é bonito. Mesmo como homem, acho bonito. Veja esse design. Essa parte do design também tem um olhar que parece que os ângulos se encaixam perfeitamente. Quando vi o Seagull pela primeira vez, foi tudo muito rápido. Eu estava mostrando para vocês e não consegui mostrar direito. Já tinha visto o Seagull antes da produção em massa na exposição. Ao invés de ter dois limpadores, como antigamente nos carros da Mercedes, ele tinha um design que cobria toda a área do para-brisa, então eu comentei que era algo bem diferente. Mas agora, atualmente, ele tem dois limpadores. Quão pequeno é esse Seagull? Com 3.780 mm é um carro com menos de 4 metros realmente pequeno. É bem menor que o Venue vendido aqui e tem tamanho semelhante a compactos como Morning ou Ray. A largura do carro é de 1.715 mm, a altura é de 1.540 mm e, surpreendentemente, o entre-eixos, que determina o espaço interno, é maior do que o esperado. O entre-eixos é a distância entre os centros das rodas dianteira e traseira. Por isso digo que ele representa o espaço interno, que é de 2.500 mm. Um carro médio tem cerca de 2.800 mm de entre-eixos, e um grande como o Palisade, quase 3 metros, mas este veículo é bem menor, com menos de 3 metros. Considerando o tamanho, 2.500 mm oferece um espaço interno até que bem razoável. E a bateria, que é o componente mais importante em um carro elétrico, está equipada com a bateria da BYD. Segundo o padrão chinês, ela permite uma autonomia de 305 km até no máximo 405 km. Se for lançado aqui no país, provavelmente a autonomia será menor do que isso. Podemos dizer que é um carro elétrico que pode rodar entre 200 km e 300 km. Vamos dar uma olhada no design da traseira também. O design traseiro também é simples, é bem fofinho. Mesmo sendo um carro pequeno, não parece faltar detalhes. Acho que nesse nível é bem atraente. Você deve ter pensado isso. Ei, essa cor está estranha, né? É uma cor azul petróleo. No caso do BYD agora, independentemente da categoria do carro, desde os menores, como os compactos, até os de grande porte, todos contam com tecnologia de direção autônoma. Isso acontece há muito tempo e continuaremos evoluindo assim. Eu não gostava dessa parte. Com a realização desse tipo de avanço, até nesses veículos, o sistema de direção autônoma na cor azul esverdeada está disponível. A portinhola de carregamento não tem abertura elétrica e fica na frente. Aqui no país, a parte de trás seria mais conveniente, mas como o carro é pequeno, não vejo problema. Ainda assim, não deve ser difícil de usar. Talvez porque eu só tenha visto carros grandes, esse aqui parece bem fofo. Os pneus são 175/55R 16 polegadas. Aro 16. O desempenho deles é realmente incrível. Acredito que mesmo sem testar deve ser confortável de usar, vou presumir isso. Esse design, com a linha lateral ligando a primeira e a segunda fileiras e seguindo até a traseira, é interessante.
Esse detalhe faz com que o veículo pareça muito mais esportivo. Ao mesmo tempo, é um design que aumenta a sensação de dinamismo. Agora, vamos conferir quais são os atrativos do espaço interno. Vamos conferir o espaço interno traseiro que estávamos curiosos para ver. Bem, não chega a ser uma abertura elétrica. Você abre assim e ao pressionar, ele se abre. Então, o Sigullo é realmente um carro pequeno, mas pedi para olharem primeiro as dobradiças dos carros da BYD. E as deste veículo? Não, entre os veículos da BYD, este é o único que não recebe acabamento usinado. Mas, neste caso, eu consigo entender. É um carro que custa pouco mais de 10 milhões de won, então esperar um acabamento usinado como o da Genesis aqui seria demais. Isso sempre foi impossível. Dos carros da BYD que vi, só um usa essa dobradiça e custa cerca de 10 milhões de won. Acho que o Sigullo é praticamente o único. Se não for, me avisem. Agora, sobre o acabamento da porta. Para um carro de 10 milhões de won é excelente. Carros de cerca de 10 milhões de won costumam ter cor escura e padrão simples. O motivo é que, ao usar diferentes plásticos em um acabamento de porta, cada um exige um molde, certo? Por isso, o custo aumenta bastante, mas levando isso em consideração, acho que para um carro compacto, esse nível aqui já está bom. O design do acabamento da porta é simples, mas não é feito de um material muito barato. Considerando a categoria do veículo, acho que esse nível já parece bastante sofisticado. O design do volante também está bom. Certo, ao entrar não é sofisticado, mas a sensação de frescor é bem agradável. Especialmente com a chegada dos carros elétricos, houve casos em que o painel de instrumentos simplesmente desapareceu, mas não é o caso aqui. Um painel de instrumentos nítido é oferecido e há uma central multimídia de cerca de 10 polegadas. Olha, considerando que este carro é de categoria compacta, isso aqui já está mais do que bom. A interface é bem parecida com a dos veículos da BYD. Uma parte um pouco diferente é que eles colocaram essas costuras na cor laranja. Talvez por incluírem o laranja como destaque, o visual ficou mais vibrante e fresco. Aqui colocaram 5 padrões de diamante. Acho que com gelo em cima, o vento sairá por aqui. Vou testar. Tá saindo vento. Eu testei só para ter certeza. E realmente está saindo vento. Tá funcionando. Isso mesmo. Tem um apelo fofo também. E parece que também cumpre bem sua função. A câmera que monitora o motorista fica aqui no pilar A. Na parte de cima colocaram esse padrão de ondas, certo? Lembra o rabo de um golfinho. E olhando de lado assim, dá para ver que tem um buraco aqui, mas também colocaram um padrão propositalmente na lateral. Então, estão fazendo com que se conecte de forma natural na superfície plana. Mas olha, pessoal, um carro elétrico nessa faixa de preço por volta de 10 milhões de won. Uau, por esse preço, a qualidade de construção, na minha opinião, está bem legal. Olha só esses detalhes, nem parece um dos carros mais baratos. E ainda é em 2 tons. Os materiais diferentes são visíveis, mas em certos pontos lembra um carro mais premium nesta categoria. Aqui também há um design similar ao pedal shift. A indicação do câmbio fica aqui. É exatamente aquele tipo de design que você vê nos carros importados. Parece que para estacionar é só apertar na lateral. E dos dois lados colocaram um botão tipo alavanca e um seletor de volume. Parece o mesmo design dos carros de luxo, mas o material é diferente. A sensação do volume que usamos muito é diferente e me surpreendeu. Se você girar esse volume em um carro como o Peng Cheonba, vai pensar, uau, é tanta diferença assim? Parece algo simples, mas faz uma diferença emocional bem clara. No centro, você pode ver o logo da BYD. Botões físicos foram adicionados abaixo da central multimídia. Não é que a sensação seja incrível ou algo assim. São botões que permitem saber mais ou menos quais funções estão ativas, nada além disso. Também colocaram botões de alternância dos dois lados, provavelmente para funções como auto-stop ou frenagem regenerativa. Ao lado deve ser o modo de terreno, mas não tenho certeza. Estão oferecendo botões de alternância juntos. A saída de ar fica embaixo e tem amplo ajuste, alcançando facilmente o rosto de um adulto. O fluxo de ar é bom. E tem outra coisa fofa, mas essencial. Veja uma função para carregar dispositivos inteligentes. Mesmo assim, é bom que isso seja oferecido. Como é uma especificação moderna de 50W, podemos dizer que é a velocidade mais rápida tanto para os dispositivos inteligentes quanto para o próprio aparelho. Existem carregadores de 100W, mas os dispositivos ainda não suportam essa potência. O porta-luvas também é fornecido, é claro. O tamanho do porta-luvas não é muito grande. Este é o modelo básico do carro, sem mantas de isolamento acústico ou similares no interior. Se comprar, personalizar esses detalhes pode ser divertido. Há um pequeno bolso na porta lateral. Na parte inferior também há um bolso, mas não é muito grande. Uma garrafa de água de 1,5 litro não cabe facilmente. O tamanho de 1,5 litro é grande. No console central, há espaço apenas para um porta-copos.
Acredito que no Dolphin não havia esse compartimento, mas aqui existe um, embora não seja grande para o tamanho do veículo, é bem profundo. Acho que tem cerca de 30 centímetros de profundidade. Se você guardar objetos mais altos, pode usar esse espaço de forma eficiente. O console tipo ponte tem compartimentos de armazenamento superior e inferior, além de duas portas USB, uma tipo C e outra tipo A. Bem, esse espaço é suficiente e mesmo assim, em um carro compacto, a largura realmente é pequena. Parece que vai ser bem útil e quanto mais compartimentos de armazenamento, melhor, não é mesmo? As aletas são um pouco diferentes. Como é um carro de exposição, deixaram meio tampado. Não são aletas chamativas, sabe? Então vamos dar uma olhada nos bancos da primeira fileira. Os bancos da frente não oferecem muito suporte para as costas. São meio pequenos. Não tem como serem grandes, né? Só de olhar o espaço entre a primeira e a segunda fileira, cabe só uma mão. Essa é uma característica dos carros compactos. Por outro lado, as pessoas dos dois lados ficam bem próximas, quase de frente uma para a outra enquanto dirigem. Agora, se as duas pessoas não se dão muito bem, aí a situação pode ficar complicada. Um carro desses não seria uma boa escolha nesse caso, né? Mas, considerando o tamanho de um carro compacto, o banco da frente ainda é aceitável, dá para aceitar. E quanto ao assento do banco, como será? 1, 2... Eu realmente acho impressionante o carro da BYD porque eles não economizaram no assento. Não é um assento de carro compacto, é do tamanho de um carro médio, só que a largura não é tão grande assim. Vou ajustar o banco da frente de forma adequada e depois conferir o espaço da segunda fileira. Se fosse muito espaçoso seria injusto, mas ainda é um espaço utilizável. Aqui está a segunda fileira. Os bancos de cor clara realmente fazem o interior parecer muito mais espaçoso. Mas será que é um espaço confortável mesmo? Pronto, eu estou sentado na segunda fileira. O espaço da primeira fileira visto da segunda não lembra um carro compacto, especialmente pela cor clara, que amplia a sensação de espaço. Sentado na segunda fileira está melhor do que eu imaginava. Para ser sincero, a segunda fileira realmente me surpreendeu. Se você olhar, a parte de baixo das minhas coxas fica um pouco levantada, mas o importante é que meus pés entram completamente debaixo do banco da frente, o que permite uma posição confortável. Os sapatos entram até o final. Comparando com outros carros elétricos, acho que a altura do assento da segunda fileira é relativamente alta. E assim, minhas pernas ficam totalmente apoiadas de forma confortável. Nessa posição, se você olhar o espaço, cabe cerca de 1,5 punho entre meus joelhos e o banco da frente. Quanto ao espaço para a cabeça, não chega a caber 1 punho inteiro. Naturalmente, por ser do tamanho de um carro compacto, acho que esse espaço é aceitável para mim. Na minha opinião, está melhor do que eu esperava. Em viagens longas pode ser desconfortável, mas entre os carros que dirigi, não achei tão apertado. Do banco de trás, vi um porta-óculos acima do banco da frente. Agradeço por oferecerem isso em um carro compacto. Ultimamente fiquei chateado por não ter porta-óculos, então gostei muito disso. O espaço interno está bom. Se a pessoa da frente puxar um pouco o banco para a frente e você sentar no banco de trás, não acho que haverá grandes reclamações. Mas, se forem 4 homens adultos de porte grande, não recomendo. Toda vez que entrarem no carro, as reclamações vão aumentar. Por outro lado, se os adultos ficarem nos bancos da frente e as crianças sentarem atrás, esse espaço já é suficiente para uma família jovem, não acha? Por fim, vamos conferir o espaço do porta-malas. Aqui está o espaço do porta-malas. O espaço do porta-malas tem os bancos traseiros quase encostados até o final. Esse é o espaço útil real que você pode usar. Se você costuma ir ao supermercado e faz muitas compras, com certeza esse espaço é pequeno. Mas, se você vai ao mercado só para compras leves e frequentes, pode-se dizer que o espaço é suficiente. Mas, pessoalmente, uma coisa que me preocupa um pouco é a questão da segurança. O espaço atrás do porta-malas pode ser considerado como uma área de amortecimento. Quando o carro sofre um impacto, esse espaço serve como uma zona de segurança. Supondo que haja pessoas sentadas atrás, essa área de amortecimento acaba sendo justamente o espaço do porta-malas. Considerando esse tipo de situação, em vez de usar frequentemente o banco traseiro, é melhor utilizá-lo apenas de vez em quando e aproveitar um estilo de vida focado nos bancos dianteiros. Acho que esse carro ainda será atraente para pessoas assim. Mas veja bem, mesmo considerando todas essas desvantagens, o preço na faixa dos 10 milhões de won é realmente irresistível para esse carro. Até agora, falei sobre o charmoso Seagull da BYD na concessionária. Então vou procurar por vídeos ainda mais interessantes. Muito obrigado!
Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber informações precisas sobre novos carros rapidamente. Muito obrigado. Tá?